a morte espiritual e Efésios 2. Para quem nunca ouviu falar sobre a morte espiritual, aqui no meu perfil tem vários vídeos já falando sobre isso, mas para quem está caindo aqui de paraquedas, a morte espiritual ela é dita na Bíblia muitas vezes, só que a maioria das pessoas entende isso como algo, por exemplo, assim, filosófico, sei lá, algo que não é verdadeiro, que não é real mesmo. Não entendem a morte espiritual na sua literalidade. As pessoas confundiram natureza caída com um corpo pecador, sendo que nós não somos o corpo. Nós estamos em um corpo. Então, o corpo, ele é o reflexo da alma, ele é a sombra da alma, ele é a casa da alma. Então, o corpo nada mais é do que a nossa morada. Lá em Gênesis, Adão, antes do pecado, Adão e Eva, eles tinham um corpo de glória. Um corpo que não sangra, que não dói, que não sofre, que não chora, que não morre. A partir do momento que Adão e Eva, eles comeram do fruto, eles escolheram experienciar o bem e o mal. O comer do fruto do bem e do mal é tu ter o entendimento, mas não apenas o entendimento, é tu conhecer. Não tem como tu conhecer algo que tu não passou por dentro daquilo, entende? Eu não posso dizer, eu conheço os Estados Unidos. Eu já vi pela televisão, eu já vi por foto, mas eu nunca estive lá. Para mim conhecer, eu preciso passar por essa experiência. Então, no momento que Adão e Eva, eles comem do fruto da árvore do conhecimento, eles literalmente escolhem experienciar o bem e o mal. Porque como a serpente falou para eles, eles não iriam morrer. Eles iam ser como Deus, conhecedores do bem e do mal. Só que interessante porque eles já eram como Deus. Eles foram criados em imagem e semelhança de Deus. Ou seja, eles eram filhos. Eles não tinham a necessidade de ser como Deus. Ou seja, tinha algo em Deus que eles não tinham experimentado ainda. Deus, o Criador, o Soberano, para ele criar cada coisa, ele teve que experienciar isso. A gente sabe que a criação, ela começa no pensamento, no entendimento. Na mente a gente pensa, a gente cria. Isso desce para as emoções, para o coração, para a alma. Através dessas duas coisas, toda a realidade é criada. Então, antes de Deus dizer haja luz, ele visualizou isso, ele sentiu aquela emoção, entende? E Deus, ele criou todas as coisas. As pessoas confundem, achando que Deus criou tudo que é bom e tudo que é mal foi Satanás que criou. Não, Satanás, ele não criou nada. Ele apenas pega algo que é bom e profana. Então, nunca é sobre a coisa em si, sim sobre aquilo que tu faz com ela. Por exemplo, uma faca. Eu posso pegar uma faca para cortar o alimento, para preparar uma refeição para os meus filhos. Outra pessoa pode pegar essa mesmíssima faca e matar uma pessoa. Então, nunca é sobre o fato em si, e sim sobre aquilo que tu faz com isso. Então, o conhecimento do bem e do mal, ele trouxe isso para o ser humano, para a humanidade, experienciar o bem e o mal. E é por isso que a gente passa pelas experiências boas e também ruins. Então, no momento lá que comeu o fruto, Deus disse para ele, antes dele comer, que no dia que ele comesse, certamente ele morreria. Só que ele morreu 900 e alguma coisa depois, Adão. Mas Deus disse que no dia em que ele comesse, certamente morreria. Daí a gente se conforma com aquela história que o pastor lá fala. Porque um dia para Deus é como 1000 anos é como um dia. Adão não fechou 1000 anos na terra, então o que Deus estava falando era sobre isso. E realmente não era. Porque quando Deus falou para Adão, ele falou para Adão, espírito. Entende? Nós somos imagens e semelhanças de Deus. Nós somos um espírito consciente, que tem uma consciência. Isso é o que Deus é. E isso é o que nós somos. Então, quando Deus falou para Adão que ele morreria, estava falando para o espírito. O pecado, a escolha, o passar pelas experiências do bem e do mal, ia fazer Adão se desconectar do Pai. E foi isso que aconteceu.
O espírito dele entrou num sono de morte. E a morte na Bíblia, a morte espiritual, é falada muitas vezes. Só que as pessoas acham que é uma forma simbólica, sei lá, entende? Mas não, ela é totalmente real. Então, naquele momento que Adão comeu do fruto, o espírito dele foi desconectado. Então, todo ser humano que nasceu depois de Adão não nasceu à imagem e semelhança de Deus. Nasceu à imagem e semelhança de Adão, com os traços da queda. Então, o nosso corpo hoje é pecador, por quê? Porque o espírito está desconectado da fonte, o espírito está morto. Então, a gente vai viver a vida segundo a alma. E a alma, ela não tem essa consciência do espírito. A alma é como se fosse uma criança. A alma, ela age pelas emoções. Então, ela não vai pensar a longo prazo. Ela não vai pensar no resultado final. Entende? Se tu pegar 3 quilos de chocolate e tu dá para uma criança, ela não vai pensar, eu vou dividir isso e vou comer aos poucos para não me fazer mal. A criança vai lá, ela vai se entupir de chocolate até vomitar. Entende? A alma é assim. Então, a gente tem que ter o nosso espírito vivificado para que ele governe sobre a alma. E isso é dito, a morte espiritual é dita na Bíblia, só que não é muito entendida, como eu falei. E não que eu tenha a verdade absoluta, não é isso. É um corpo, né? O Messias, ele traz como um corpo onde ele é o cabeça e nós somos o corpo. Então, cada um de nós não tem a verdade absoluta. A verdade absoluta está no cabeça, está na mente, está em Cristo. Entende? Mas cada um de nós tem fragmentos. Todo aquele que busca, encontra. Então, quando a gente estuda, se dedica a encontrar as coisas de Deus, ele revela. Isso está lá em Jeremias 33, verso 13, inclusive. Então, aqui em Efésios 2 também, o apóstolo Paulo ele vai falar sobre essa morte espiritual e vai dar para entender um pouquinho melhor sobre isso que eu estava falando. E ele vai dizer o seguinte: ele vos deu a vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Ele não está falando de um corpo pecador, ele está falando que nós estávamos mortos espiritualmente. Nos quais andavam no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades dos ares, segundo o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, uma pessoa, quando ela tem o espírito morto, que ela não está conectada com o Pai, para quem não sabe, o nosso espírito ele é como um candelabro. Tem 7 velas. As 7 velas precisam estar acesas. No momento que as 7 velas estiverem acesas, o mal ele foge de ti. Mas enquanto uma vela ainda faltar para acender, esse é o processo de santificação. Esse é o processo de vivificação. Quando a gente tem o Messias em mente, ele passa a habitar dentro de nós. Ele começa a acender uma por uma dessas chamas. Através da consciência, através da renovação da nossa mente. Ele vai nos fazendo separar daquelas coisas que a gente sabe que não são boas, que nos afastam da presença do Pai. Então, Jesus, né, todo mundo, acho que a maioria das pessoas já entendeu isso, Jesus, ele não veio formar uma religião, ele veio ensinar um caminho para tu seguir. Não é para tu adorar ele ou ter ele como Deus, né? Existe apenas um só Deus, o Pai, o Criador de todas as coisas. E o Messias, ele é extremamente importante na nossa vida para que a gente comece pelo processo da vivificação. Aqueles que creem no Messias, eles entram na primeira ressurreição. Quando ele ressuscitou lá, o espírito daqueles que estavam mortos em Adão, desde que Adão morreu espiritualmente, ele foi destituído da presença de Deus. Todo ser humano que nasceu depois de Adão nasceu com o espírito desconectado. E o Messias veio justamente fazer isso, reconectar o nosso espírito, vivificar o nosso espírito.